Fala pessoal, beleza? Aqui é o Caverna e hoje a gente vai falar sobre drone no uso policial. Vamos lá! É interessante ver o uso da tecnologia hoje em algumas cidades, como ela é aplicada. E isso pode refletir, inclusive, em outras cidades menores, cidades limítrofes, para que seja investido nesse tipo de equipamento. O drone é bastante interessante, ele ajuda bastante as polícias, não só a Guarda Municipal, como eu atuo, mas também a Polícia Civil e a Militar, na qual eu apoio bastante também com esse tipo de equipamento. A Polícia Militar ela disponibiliza o helicóptero Águia, e a Polícia Civil o helicóptero Pelicano. Porém, não são todas as situações que um equipamento caro desse vai ser utilizado. O drone é um equipamento razoavelmente barato. No caso de uma prefeitura, ele é um valor muito pequeno, mas o resultado que ele pode trazer é bastante interessante. Então vamos lá que eu vou começar a explicar um pouco algumas das operações na qual eu participei com o piloto e o resultado que elas tiveram, beleza? Vamos que vamos! Essa área que eu estou mostrando agora, ela é uma área de preservação permanente que foi queimada, provavelmente de forma criminosa, por pessoas que têm intenção de lotear a região e fazer as famosas chácaras de recreio. O problema é que com isso você traz alguns problemas. Primeiro, a questão legal. Normalmente esses terrenos eles não têm documentação que tenha um contrato particular, aquele famoso contrato de gaveta, e não é feito um levantamento técnico para saber sobre a questão de tratamento de água, esgoto, iluminação, hospitais, escolas na região. Então, depois que já foi feito o loteamento, que já foi construído a residência, a chácara, fica bastante difícil e fica uma briga judicial bastante intensa. Essa área ela foi queimada com 250 mil metros quadrados, mais ou menos. Ela começou numa pequena parcela dessa área, mas aí o vento e o mato seco que bateu ali detonou com a área de APP, né? Preservação Permanente, e ficou queimando durante vários dias. Eu fui fazer essa filmagem no terceiro dia após o incêndio e ainda existiam focos ali nessa região. O interessante desse levantamento é que pode ter acontecido um acidente, o fogo pode ter iniciado de uma forma natural, vamos dizer assim, mas provavelmente não foi isso que aconteceu. Então, com essas imagens, eu começo a ter um histórico dessa região, e com esse histórico, eu começo a observar num período de tempo se os loteadores estão frequentando a área e fazendo parcelamento irregular de solo, para depois aplicar a questão de multas, toda a questão judicial é feita por uma outra secretaria e não, no caso, a Secretaria de Segurança ali. Mas existe uma parte de fiscalização que depois ela atua e a gente troca bastante informação nesse sentido. Esse agora que eu estou mostrando, ele foi um levantamento que eu fiz aéreo de uma região que tem bastante incidência de tráfico de drogas. E enquanto eu estava pilotando o drone, o rapaz que estava no meu apoio, um outro guarda que estava no meu apoio, ele passava na rede as informações, para que as viaturas que foram chegando saber exatamente onde fazer a abordagem. É interessante nesse caso que se tiver uma fuga, tem uma área verde bem grande ali, se tiver uma fuga, eu consigo jogar pro operador que está do meu lado, para onde ele foi. Eu consigo, inclusive, acompanhar ele com o drone. Então, as equipes que estão no solo, elas conseguem, através do equipamento, observar para onde essa pessoa foi, para onde ela correu, e com o ilícito, né? Já sabendo que ali é uma região bastante difícil da cidade. Isso também resguarda a polícia nas suas ações caso ocorra uma represália. Existem algumas áreas na qual a população se revolta quando é abordado um traficante, é abordado um criminoso naquela região, porque ela é dominada pelo crime organizado, vamos dizer assim. Embora eu não creia que o crime organizado domine, porque senão nós estaríamos vivendo numa guerra civil. Mas existem áreas que são bastante críticas, que quando é feita uma abordagem, a população costuma hostilizar
as polícias. Com essas imagens eu consigo demonstrar, inclusive para a questão jurídica, e corregedoria e no processo em andamento, qual foi a atitude dos policiais e qual foi a atitude da população e por que ocorreu uma reação, eventualmente com gás lacrimogênio, bala de borracha, eventualmente aí contenção de pessoas, né? Caso algum veículo também fuja do local, na hora da abordagem, eu consigo de cima ter uma visão muito maior. Ele pode estar a 100 por hora, eu estou a 100 metros, 50 metros, 120 metros, e aí eu consigo ir passando para a viatura o caminho que ele está fazendo, e se caso ele entrar em algum lugar, eu tenho como passar para a viatura exatamente o ponto que ele entrou. Normalmente, algumas regiões têm veículos que são produtos de furto, roubo, são clones, e eles são usados, obviamente, para cometer crimes, para transportar entorpecente, transportar armas, né? Então, esses veículos, a partir do momento que eles fogem das equipes, eu consigo por cima ter uma visão muito melhor e passar com segurança para a equipe o caminho que ele está fazendo. A equipe não precisa ficar correndo atrás do veículo, sendo que eu sei o ponto que ele vai chegar. Então eu já passo diretamente para onde ele vai. Então a gente consegue estar um passo à frente do bandido. Agora essa eu deixei para o final porque é a cereja do bolo. Uma equipe de uma cidade ao lado da onde eu trabalho entrou em contato comigo porque havia um foragido do estado de Minas Gerais, era um dos chefes do tráfico de drogas naquela região, e ele fugiu porque a equipe começou a pegar os outros integrantes e ele conseguiu, de alguma forma, se esquivar. Não se sabia para onde ele tinha ido e, através de alguns levantamentos no sistema de câmeras de reconhecimento de caractere, as OCRs, nós identificamos que o veículo que ele utilizava entrou na cidade que eu trabalho. Pior besteira que ele fez. Depois de 15 dias trocando informação com as equipes da cidade ao lado de onde eu moro e da equipe de Minas Gerais, com grampo telefônico, levantamento de todos os parentes dele que poderiam morar lá, foi feito um levantamento da árvore genealógica dele toda, para saber quem poderia estar morando na cidade onde eu trabalho. Nós conseguimos identificar a casa na qual ele guardava o carro. Fizemos um acompanhamento de 2 dias, isso foram 2 dias, para saber se realmente era ele e a namorada dele que estava na região, e era. Foi feito um contato novamente com a equipe de Minas Gerais, e eles vieram para o estado de São Paulo com o mandado de busca e apreensão na residência, onde foi feita a prisão do mesmo. Ele era o último que faltava na quadrilha para ser preso. Nesse dia eu fiz o voo também e fiquei acompanhando da parte aérea a casa onde ele estava, enquanto as equipes entravam. Por quê? Porque a gente não conhecia a casa, no fundo dela tinha um terreno e existiam possíveis rotas de fuga. Então, com o vídeo, eu conseguia ver se ele fugisse por um telhado, pulasse algumas casas, pulasse para o terreno, e também conseguia fazer o acompanhamento da ação da polícia. O resultado foi perfeito. Ele foi preso, foi levado para o estado dele, onde ele responde o processo até hoje, e tomou uma proporção bastante interessante nas redes sociais e nas páginas policiais o uso do drone no auxílio dessa operação. Então vou deixar com vocês aí as imagens do que aconteceu nessa operação, beleza? Agora estou indo para uma cidade aqui do lado, prestar um apoio, levar o drone, cinturão, os equipamentos meu. E bora lá para apoiar o pessoal da Polícia Civil. A polícia usou até imagens feitas por drone para monitorar a casa de uma tia do suspeito no bairro Ouro Verde, em Limeira, interior de São Paulo. É a tecnologia usada no combate ao crime. Por terra, a equipe da Polícia Civil de Poços, que contou com o apoio de policiais paulistas, fez a abordagem e o suspeito não teve reação. Foi preso
conhecido como Ditão. Segundo a Polícia Civil, ele faz parte da quadrilha que agia no tráfico de drogas no bairro Vila Nova. Foi a última fase da Operação Audácium. Na data de ontem, um dos membros da Guarda Civil identificou um dos veículos que restava com a marcação de sequestro judicial. Com a prisão de Ditão, o número de presos na Operação Audácium chega a 20 no total. Foi bloqueado um patrimônio avaliado em mais de 5 milhões em bens pertencentes aos integrantes da quadrilha. No total, houve a apreensão de 24 veículos, alguns de luxo, que somam cerca de R$1 milhão. E antes que eu me esqueça, vou pedir para você se inscrever no canal, também comentar, dar sugestões aí para os próximos vídeos e compartilhar com os seus amigos. Tá ótimo? Lembrando que nós estamos aí num ano eleitoral e esse vídeo falando sobre drones no uso da segurança pública, ele poderia durar um tempo gigantesco, porque existem várias opções de uso do drone. Quando você encontrar um candidato da sua cidade, converse com ele e pergunte o que ele tem de conhecimento de tecnologia no uso da segurança pública, afinal de contas é a cidade que você mora. Pergunta para ele o que ele pretende investir, o que ele busca na questão de segurança pública. Porque uma cidade segura ela vai trazer empresa, vai trazer investidor para a sua cidade. E com isso, vai gerar mais empregos. A sua cidade vai melhorar. Então, não adianta pensar somente nas outras vertentes que são realmente importantes. Saúde, educação, habitação, claro. Mas a parte da segurança ela não pode ficar esquecida e muitas vezes acaba ficando. Porque pensa-se que é só pagar o salário do funcionário da segurança, o guarda municipal, policial militar, policial civil, policial federal, que seja, e eles fazem o trabalho, mas não é bem assim. É necessário ter investimento porque a criminalidade ela evolui. E nós precisamos estar também evoluindo para estar sempre um passo à frente. É um pouco difícil, mas não é impossível. E então, quando você estiver nessa época andando pela cidade, ou então estiver na sua casa e for abordado por um candidato, converse com ele, pergunte para ele, questione os seus interesses e pergunte, claro, também sobre a questão da segurança pública. Onde ele vai investir? O que ele pretende fazer na sua cidade? Ele vai colocar um equipamento de segurança interessante na sua cidade, um equipamento inteligente na sua cidade? E se essa cidade tem, se ele vai ampliar isso, tá ok? Abração, fui!